Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Black Paradox, que é um mangá do Junji Ito publicado originalmente em 2009 e que chegou aqui ao Brasil em 2023 pela editora JBC. Ao contrário de outras publicações recentes de obras desse autor aqui no Brasil, Black Paradox não é um mangá que reúne contos avulsos. Na verdade, aqui nós temos 5 capítulos que acompanham um mesmo grupo de personagens, o que confere a esse mangá uma unidade argumentativa e narrativa, e ao mesmo tempo isso acaba permitindo ao autor que ele desenvolva e explore melhor os eventos aqui narrados. Esses 4 personagens que a gente acompanha aqui ao longo da narrativa são desconhecidos que fazem parte de um mesmo site chamado Black Paradox, que é um site que as pessoas acessam quando pretendem tirar a própria vida. E é exatamente para isso que esses 4 desconhecidos se encontram, para dar coragem uns aos outros na hora de se matar. Esse tema acabou fazendo, evidentemente, com que eu me lembrasse aqui de O Suicídio, que é um livro publicado pelo Durkheim em 1897. Eu tenho outra edição aqui em casa, mas eu não encontrei, então eu vou falar um pouquinho a partir dessa edição que eu tenho mesmo aqui em mãos, que saiu pela Martin Claret. Mas enfim, nesse livro, o autor defende que o suicídio pode ser estudado não só a partir de fatores individuais, mas também como um dado social, uma vez que esse tipo de atitude é fruto de um problema no processo de socialização do indivíduo. Segundo o Durkheim, a socialização tem 2 formas, a integração e a regulação. E ela pode falhar, seja pela falta ou seja pelo excesso de algo. E é por isso que é tão importante pensar sobre o que, dentro de uma sociedade, leva alguém a, deliberada e voluntariamente, tirar a própria vida. E é isso que a gente tem que se perguntar logo no início do mangá aqui do Junji Ito, né? O que levou esses 4 jovens a tomar uma atitude tão drástica? Será que isso não é sintoma de uma socialização deficitária, ainda mais pensando na rigidez da sociedade japonesa e na quantidade de narrativas que falam exatamente disso, tendo como cenário o Japão, tanto pensando em contos do próprio Junji Ito, inclusive, quanto pensando também, por exemplo, em animações como Perfect Blue, filmes como O Pacto, e mesmo em lugares, quando a gente pensa, por exemplo, naquela famosa floresta de Aokigahara, que é conhecida por ser um ponto de suicídio com muita frequência. Né? Mas, enfim, voltando aqui ao texto do Durkheim, segundo o autor, existem, então, 3 tipos de suicídio que se adequam a essa sua argumentação sobre esse déficit no processo de socialização do indivíduo. O primeiro tipo de suicídio é o suicídio egoísta, que acontece quando os laços sociais se rompem e a pessoa se sente separada, ela se sente não pertencente à sociedade. Por exemplo, isso acontece quando alguém da família morre, quando a pessoa muda de cidade, de escola, de trabalho, etc. Né? O segundo tipo é o suicídio altruísta, que acontece quando a pessoa acredita que algo exterior a ela é mais importante e vale mais a pena do que a sua própria vida, de modo que é praticamente obrigatório morrer por uma causa nobre. Então, se no primeiro tipo de suicídio descrito pelo Durkheim, a pessoa tira a vida por não se sentir parte de um grupo, nesse segundo tipo, o grupo exerce um tal poder coercitivo que a vida acaba, sobre o indivíduo, né, que a vida acaba deixando de ter valor. Pense aí, por exemplo, nas pessoas que morrem pela honra, como, por exemplo, sei lá, os kamikazes, ou então por motivações religiosas, como os assim chamados homens-bomba, etc, etc.
né? E existe também um terceiro tipo, que é o suicídio anômico, que acontece quando as regras que mantinham uma coesão social já não existem. Por exemplo, em momentos de crise, em momentos de caos social, de caos econômico, né? Como quando, por exemplo, sei lá, a Bolsa de Valores quebrou em 1929, ou durante o encilhamento no Brasil, né, ali no finalzinho do século XIX. Inclusive, esse período do encilhamento é muito abordado em um romance da Júlia Lopes de Almeida chamado A Falência, sobre o qual eu já falei por aqui. Eu vou deixar o link para aquele meu vídeo na descrição. Então, veja, de certo modo, o suicídio desses personagens aqui de Black Paradox é o tipo de suicídio egoísta, como pensando aqui na nomenclatura fornecida pelo Durkheim, né? Uma vez que esses jovens não se sentem mais úteis para a sociedade, como se não fizessem parte de nada além desse site que os reuniu. E agora, para poder aqui apresentar esses personagens, eu vou fazer o mesmo que o Junji Ito, que é falar dos motivos que levaram cada um desses sujeitos a optar por tirar a própria vida, o que acaba sendo um jeito muito interessante de apresentar esses personagens, considerando, levando em consideração, enfim, o tema geral do mangá. Mas, como eu não sou lá uma pessoa versada em nomes japoneses, eu acabei dando apelidos a cada um desses 4 personagens aqui. Então, ao longo desse vídeo, eu vou me referir a eles pensando nesses apelidos. A primeira personagem que eu gostaria de mencionar é a enfermeira. Ela quer tirar a própria vida porque ela está com a sensação de que algo terrível vai lhe acontecer a qualquer momento. E aqui nós temos uma personagem quase trágica, uma vez que ela, assim como aconteceu, por exemplo, com o Édipo, concretizou uma profecia justamente ao tentar fugir dela, né? Porque é por tentar fugir dessa tragédia que essa personagem acaba se envolvendo em algo trágico. O segundo personagem aqui, dentro esses 4 principais do mangá, eu vou chamar de o Homem Duplicado, porque ele é um rapaz que está plenamente convencido de que ele encontrou o seu duplo. E como ele encara isso como um sinal de mau agouro, ele decide se matar antes que ele morra, dado o mau agouro que representa encontrar o próprio duplo. A terceira personagem desse quarteto é a Mulher Sem Reflexo. E eu a chamo desse modo porque ela sempre teve problemas com a própria imagem, uma vez que ela tem uma cicatriz no rosto que ela chega, inclusive, a esconder usando o cabelo. A questão é que um belo dia, o reflexo dessa personagem começa a incitá-la ao suicídio, e a partir de então essa moça começou a se sentir perseguida pelo próprio reflexo, daí essa sua aversão aos espelhos. E por fim, nós temos aqui como quarto personagem desse quarteto o Homem do Robô, que é um engenheiro que trabalha para uma universidade e que se ofereceu como voluntário para ser o modelo a partir do qual construiriam um robô humanoide super tecnológico. A questão é que o tal robô ficou tão perfeito que acabou substituindo o original, de modo que esse engenheiro deixou de ver sentido nas coisas ao se dar conta de que ele era completamente substituível por não ter mais utilidade ali para aquele grupo. E esse personagem levanta toda uma questão sobre como algo não humano pode nos superar facilmente. E além disso, o fato de parecer humano sem o ser realmente torna esse robô muito próximo de uma discussão sobre o grotesco, que, se não me engano, eu acabei estabelecendo em um vídeo que eu fiz sobre Maleita, do Lúcio Cardoso, e vou deixar o link para o meu vídeo sobre aquele romance na descrição também, porque em algum momento daquele livro aparece um sujeito que tem umas marionetes, e a partir dessa imagem da marionete eu chego nessa questão toda do grotesco naquele vídeo. Então, se você não viu, veja. Por tudo isso,
fica bem claro que um dos principais temas aqui do mangá é a questão do duplo, que quase sempre diz respeito a um eu que se divide, que se desdobra em um não eu, e esse não eu surge ora como sombra, ora como reflexo, ora como sonho ou alucinação, mas também esse não eu surge como uma manifestação física, em alguns casos. Quando a gente pensa, evidentemente, na literatura que dialoga com essa questão do duplo. Quem discute bastante isso, pensando inclusive em textos literários, é o Otto Rank, neste ensaio muito interessante chamado O Duplo, um estudo psicanalítico. Eu não sei se é fácil encontrar essa edição hoje em dia. Eu sei que durante um tempo ela ficou esgotada, eu espero que hoje ela seja publicada, porque realmente é um texto bastante interessante e bastante, enfim, quase incontornável mesmo, quando o assunto é a questão do duplo na literatura. Mas, enfim, ao longo desse livro, o autor discute o tema do duplo a partir de vários exemplos da literatura, do cinema e da cultura, até chegar ao 5º capítulo, no qual ele, ou seja, o Otto Rank, estabelece uma interpretação psicanalítica que vê na manifestação do duplo algo sintomático do narcisismo, na medida em que a pessoa duplicada vê, na verdade, uma projeção do seu próprio eu, que quase sempre é responsável por separar aquilo que esse eu original não desejava e acabava reprimindo em si mesmo em uma outra corporalidade, digamos assim. Então, o duplo, segundo essa argumentação aqui do Otto Rank, seria um recurso do eu para continuar tendo uma onipotência ilusória na medida em que esse duplo representa tudo aquilo que o eu não gosta em si mesmo. Então, para eu poder me resolver com aquilo que eu não gosto em mim, e às vezes eu não consigo não ser alguma coisa que me incomoda, existe, então, segundo essa argumentação aqui, esse recurso psicanalítico que faz com que eu me veja desdobrado em um outro corpo. E assim eu consigo lidar com aquilo que eu não gosto em mim mesmo. E é por isso que, invariavelmente, a relação entre o eu e o duplo não é uma relação amistosa, muito pelo contrário. O que engendra a sensação de paranoia, que por sinal aparece aqui no mangá do Junji Ito, é justamente essa tensão que se estabelece entre a pessoa duplicada e este seu duplo que passa a perturbá-la, a incomodá-la. Quem também analisa de maneira muito interessante esse fenômeno do duplo de uma perspectiva psicanalítica, ainda que o estudo dele não seja tão minudente quanto o do Otto Rank, que se centra mesmo nessa questão do duplo aqui, neste ensaio que eu mostrei para vocês, quem faz então uma outra análise psicanalítica desse mesmo fenômeno é o Freud, que associa o duplo à noção de infamiliaridade. E aí veja bem, existe essa versão aqui, né, que é uma versão bilíngue, enfim, que foi publicada há algum tempo pela editora Autêntica, com o e nessa edição aqui o nome do texto do Freud aparece como O Infamiliar, mas esse mesmo texto também está aqui no volume 14 das obras completas do Freud, publicado pela Companhia das Letras, mas aqui esse texto aparece com o nome O Inquietante, tá? Então, mas enfim, apesar dessa diferença na tradução, fique sabendo aí que o texto é o mesmo. E aí, como eu já disse em várias ocasiões, porque esse é um texto do Freud que eu cito com alguma frequência nos meus vídeos, a ideia do infamiliar diz respeito a algo que foi recalcado, mas que vem à tona por algum motivo tempos depois. E isso acaba gerando um desconforto diante de algo que já se conhece. Seja esse algo um cadáver, uma daquelas bonecas que parecem bebês mortos, coisas que têm um aspecto humano, mas que não são humanas, etc, etc, etc. Sobre isso, em dado momento aqui de Um Infamiliar, que é um texto de 1919,
O Freud, ele cita um outro autor que também pensou sobre esse sentimento de infamiliaridade, e esse outro autor diz o seguinte: pensando então nessa questão da infamiliaridade, esse autor citado pelo Freud aqui destaca como caso exemplar a dúvida quanto a se um ser aparentemente vivo está inanimado e, ao contrário, se um objeto sem vida seria animado. E aí, com esse exemplo, esse tal autor invoca, nesse caso, figuras de cera, bonecas artificiais e autômatos. Esse mesmo autor enumera como infamiliares os ataques epiléticos e as manifestações de loucura, porque por meio deles se despertam no espectador ideias acerca dos processos automáticos mecânicos que poderiam estar escondidos por trás das imagens costumeiras dos seres animados. Ou seja, é uma coisa interessante, né? Por um lado, figuras que não são humanas, mas que parecem, como por exemplo autômatos, bonecas artificiais, figuras de cera, isso gera infamiliaridade. Mas por outro lado, quando você vê uma pessoa que tem gestos, que se movimenta de um jeito que não parece humano, isso também causa certa infamiliaridade, né? Mas aí, então, esse autor prossegue dizendo o seguinte: um dos artifícios mais seguros para despertar facilmente efeitos infamiliares por meio de contos consiste em deixar o leitor na incerteza se ele tem diante de si, em uma determinada figura, uma pessoa ou um autômato, ou seja, um robô, né? Então veja que essa presença de algo que parece humano, mas não é, bem como essa incerteza sobre algo ser ou não ser real, aparece bastante aqui nesse mangá do Junji Ito, na medida em que a enfermeira ela marca um encontro com esses outros personagens para que todos ali atentem contra as próprias vidas, mas logo em seguida ela descobre que, na verdade, ela não está com as pessoas originais, mas sim com os duplos dessas pessoas. Então, por exemplo, ela percebe que o homem do robô é o próprio robô, e ela percebe isso porque sempre que esse cara se mexe, dá para ouvir um barulho de engrenagem, né? Ou então, a mulher sem reflexo está, na verdade, com a cicatriz do lado errado do rosto, e além disso, o reflexo dela não aparece no espelho retrovisor do carro onde eles estão, ou seja, ela é o próprio reflexo, né? E aqui o que acontece é que esses duplos, né, no mangá do Junji Ito, esses duplos planejam matar os originais, mas como eles são descobertos, a tramóia que eles armaram ali acaba não dando muito certo. Mas aí tem um outro trecho aqui desse texto do Freud que me parece muito interessante para essa discussão sobre o duplo, porque ao comentar aqui o livro do Otto Rank, o Freud diz o seguinte, e isso que eu vou ler está entre as páginas 69 e 71. Então veja, é um trecho um pouco grande, mas ainda assim eu acho que vale a pena que eu o leia completamente. Então ele diz o seguinte: na origem, o duplo era uma garantia contra o declínio do eu, um enérgico desmentido do poder da morte, isso aqui citando lá o Otto Rank. E provavelmente a alma imortal foi o primeiro duplo do corpo. A criação de uma duplicidade dessa ordem, como defesa contra a destruição, tem seu contraponto em uma representação da linguagem onírica, na qual a castração ama expressar-se por meio da duplicação ou da multiplicação do símbolo genital. Na cultura dos antigos egípcios, ela se tornou um impulso para a arte, para moldar a imagem do morto num material durável. Mas essas representações surgiram no campo do ilimitado amor por si mesmo, o narcisismo primário, que domina a vida anímica das crianças, assim como a dos primitivos. E com a superação dessa fase, os presságios do duplo se modificam, e de uma segurança quanto à continuidade da vida, ele, ou seja, o duplo, se torna o infamiliar mensageiro da morte. A representação do duplo não declina necessariamente junto com esse proto-narcisismo dos primórdios, pois a partir de um desenvolvimento posterior do eu, ele pode ganhar novo conteúdo. No eu se forma lentamente uma instância singular, que se pode, além disso, contrapor ao restante do eu, e que serve à autoobservação e à autocrítica,
conduzindo o trabalho de censura psíquica e que nossa consciência conhece como consciência moral. E aí, um pouco mais abaixo, o Freud continua dizendo o seguinte: o fato de que exista tal instância que pode tratar o restante do eu como um objeto, ou seja, que as pessoas sejam capazes de autoobservação, torna possível a antiga representação do duplo ser preenchida com um novo conteúdo, apontando nele muitas coisas, sobretudo aquilo que na autocrítica parece com um antigo e superado narcisismo dos primórdios. Veja, me parece muito interessante aqui, porque essa consciência moral posta pelo Freud nesse trecho que eu acabei de ler, na verdade, depois vai dar origem àquilo que o próprio Freud chamaria de superego, né? Lembrando que, como eu disse, esse texto aqui do Infamiliar, ele é de 1919, ao passo que o Freud ele só proporia a noção de ego, id e superego alguns anos depois, em 1923, nesse texto aqui, que é o eu e o id, que está no volume 16 das obras completas do Freud, publicado pela Companhia das Letras, né? Mas veja, essa passagem aqui, ela é importante por dois motivos. Ao mesmo tempo em que ela confirma que sim, a temática do duplo nasce de um narcisismo primitivo, como proposto lá pelo Otto Rank, o Freud acaba também apresentando uma outra leitura possível dessa mesma questão. Nela, o duplo seria um recurso de um eu que se desdobra para funcionar como consciência moral, na medida em que ele aponta as fraquezas do eu original. Ora, veja, essa discussão vai ser a base, então, como eu já disse, para a noção de superego ou de supereu, dependendo da tradução que você pegue, que o Freud formularia lá depois, então, em 23, com o eu e o id. Mas a questão é que pensar o duplo como resultado de um processo de repressão que demonstra as fraquezas do eu faz todo sentido se a gente pensa em uma sociedade tão castradora como é o caso da sociedade japonesa retratada aqui no mangá, o que se liga muito bem ao tema do suicídio que eu mencionei no começo desse vídeo, e isso acaba tornando a narrativa bastante pessimista, pensando sobretudo no final dela. O que acontece então é que, eventualmente, esse homem do robô tem um pouco mais de sucesso do que os seus colegas no departamento de acabar com a própria vida, só que ele não consegue fazer isso logo de primeira, porque por algum motivo ele volta à vida e, ao fazer isso, ele diz que viu um mundo luminoso enquanto estava ali nessa espécie de coma. E como se não bastasse isso, ele também começa a cuspir bolas luminosas de um minério até então desconhecido, muito resistente e, sobretudo, bastante valioso. Tão valioso que logo se forma toda uma indústria em torno desse tal minério, a despeito do fato do perigo que ele representa, uma vez que, quando alguém tenta quebrar uma dessas bolas luminosas, ela explode de maneira bastante violenta. Só que, aos poucos, mesmo os cientistas que estão ali, enfim, que se dedicam agora ao estudo desse novo minério, mesmo eles começam a se interessar por essa pedra, uma vez que, aparentemente, esse minério pode ser usado como fonte de energia inesgotável, o que faz com que as pessoas queiram visitar esse tal mundo luminoso, que na verdade é o mundo dos mortos, né, do qual provém esse material, não só para extraí-lo, como também para entender que diabos é esse minério. Mas é claro que todo esse rebuliço, né, toda essa indústria que se forma sobre esses minérios, só acontece depois de um tempo, tendo em vista que de início ninguém pode saber como foi que esses personagens encontraram essas pedras, já que eles sobreviveram, né, ao contrário do colega, e aí seria muito complicado explicar que, não, sabe o que a gente tentou se matar junto com esse cara, ele morreu, a gente ficou, mas aí ele começou a expelir essas bolas, enfim, ninguém iria acreditar, e talvez essas pessoas fossem até presas, né, então por conta disso, de início ninguém fala nada.
A partir de então, como só ia acontecer nos mangás do Junji Ito, um problema que começa como algo individual logo ganha contornos cada vez maiores e mesmo apocalípticos aqui em Black Paradox. Tanto é assim que me parece que até a última página do mangá acaba sugerindo que esses personagens sejam ali uma espécie de releitura dos 4 Cavaleiros do Apocalipse por conta da função que eles passam a desempenhar nessa sociedade modificada pela descoberta do tal minério. Enquanto o mundo tenta, então, entender que minério é esse, a vida desses 4 personagens, quer dizer, a vida desses 3 personagens, né, porque um morreu, muda completamente. Tanto que eles até desistem de se matar, já que agora eles são ricos e eles têm uma função na sociedade, o que demonstra o quão gananciosos alguns desses personagens são. O que aconteceu foi o seguinte: o homem do robô, ele tomou ali vários remédios, aí ele teve uma overdose, só que com isso, o estômago dele, e aí vem a explicação maravilhosa, né, que geralmente ronda esses textos do Junji Ito, mas enfim, nesse processo de tomar os remédios, entrar em overdose e tal, o estômago desse homem do robô ficou preso entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E assim, esse estômago acabou se tornando um portal que liga os 2 mundos. E ao longo do mangá, cada um desses outros personagens também vai acabar adquirindo um portal. Então, por exemplo, a cicatriz da mulher sem reflexo vira um portal, assim como a sombra do homem duplicado também vira um portal. E, aliás, é interessante perceber que, para se esconder do duplo, esse sujeito se trancou em um quarto escuro. E é exatamente por conta disso que a sombra dele, ou seja, o que há de mais oculto, de mais sombrio nesse sujeito, acaba virando um portal. Quanto à enfermeira, ela já estava bastante impressionada com tudo aquilo que lhe vinha acontecendo, e a saúde mental dela piorou ainda mais depois que ela presenciou a morte do tal homem do robô. A partir disso, ela foi enlouquecendo cada vez mais, porque ela passou a ter visões aterradoras do futuro. Visões essas que são causadas por um tumor que, na verdade, também é um portal que leva a esse mundo dos mortos. Portanto, nós temos aqui uma outra questão ligada ao grotesco em contraponto ao sublime, uma vez que, para chegar ao paraíso, que é esse mundo luminoso dos mortos, é preciso usar carne em decomposição, no caso do estômago do homem do robô, ou no caso da cicatriz da mulher sem reflexo, ou então é preciso entrar em um tumor, no caso da enfermeira. Então, por um lado, nós temos esse destino infausto desses 4 personagens, mas por outro, nós temos um material que pode garantir a soberania japonesa, tanto que o governo até assume a dianteira na exploração dessa mina de ouro que é o tal minério. E aí vem a grande questão desse mangá, que é saber a natureza dessa pedra. Bem, como eu já adiantei, existe aqui toda uma temática espiritual posta na medida em que se admite a existência desse paraíso ou desse mundo dos mortos. O que acontece é que essas tais pedras eram, na verdade, almas, não apenas almas dos mortos, mas também as almas das pessoas vivas. E se essas almas estão sendo usadas no presente como essa fonte de energia, isso significa que muito provavelmente no futuro as pessoas vão ficar sem alma, o que, considerando toda a discussão sobre ter uma função na sociedade, acaba permitindo uma leitura alegórica sobre como funciona a exploração. Afinal de contas, esses personagens, aos poucos, viram trabalhadores sem almas, cujo único propósito é conseguir mais pedras para atingir um determinado patamar de progresso. Só que esse progresso tem um custo, uma vez que uma das visões que a enfermeira tem acaba dizendo que o mundo vai evoluir
cada vez mais tecnologicamente, só que em troca disso, as pessoas não vão ter mais alma e assim a humanidade vai se acabar. Ou seja, a função desses 4 personagens aqui é dar início ao fim da humanidade. E essa ideia de almas que são exploradas, né, mesmo depois de já estarem nesse mundo dos mortos, essa ideia me fez lembrar bastante de um romance que é muito interessante, chamado Almas Mortas, do Gogol. Já tem vídeo para esse romance também no canal. O link para aquele vídeo vai estar na descrição, porque lá em Almas Mortas nós temos exatamente isso, ainda que de maneira um pouco diferente daqui. Aqui essas almas elas se ligam a uma ideia espiritual. Lá no Gogol as almas têm um caráter muito mais burocrático, né? Mas ainda assim a ideia é a mesma, é você colocar almas mortas para trabalhar para você. Resumindo, apesar de não ser tão sanguinário, tão grotesco quanto outros trabalhos do Junji Ito, Black Paradox é interessante principalmente por causa das reflexões que ele propõe ao entrelaçar questões ligadas ao misticismo e a uma postura científica ao mesmo tempo em que dialoga com toda uma tradição literária no que se refere à questão do duplo. Além disso, eu gostei bastante do ritmo desse mangá, porque ele tem reviravoltas, ele tem traições, complôs, etc. Acredite, eu não falei quase nada sobre o que acontece de fato aqui ao longo dessa narrativa. E por mais que algumas pessoas reclamem do final aqui desse texto, eu até que gostei, porque me parece que esse final confirma toda essa postura pessimista que aparece ao longo da narrativa. E talvez seja esse olhar pessimista sobre a sociedade aquilo que mais causa incômodo aqui. Então, em outros, é claro, tem aqui algumas imagens que chocam, mas ao contrário de outros trabalhos do Junji Ito, em que há um apelo, digamos assim, a uma violência gráfica ou coisa parecida, aqui não. Aqui o que gera incômodo é justamente esse pessimismo, né? Essa temática do suicídio, essa temática do duplo, etc, etc, etc. Enfim, então é isso. Eu vou deixar na descrição os links para os vídeos que eu fui citando. Deixarei também links para outros vídeos nos quais eu falei da questão do duplo. Vou deixar certinhas as referências que eu usei para montar essa minha fala. E deixarei também na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, basta você entrar em contato com os planos de apoio, também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que esse meu trabalho é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.